média anual hoje de 60 a 70 ocorrências por ano envolvendo violência contra criança e adolescente. A gente pode, com isso, evitar novas vítimas, que outras crianças, que outros adolescentes não passem por essa mesma situação. A justiça funciona, a justiça é feita e a gente tem que confiar nisso. O dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A campanha Maio Laranja busca conscientizar a população, incentivar denúncias e reforçar a importância da proteção da infância. A data relembra o caso de Araceli, uma menina de 8 anos, vítima de um crime brutal que chocou o país e se tornou símbolo da luta contra a violência sexual infantil. O Maio Laranja é um chamado para que toda a sociedade participe da proteção de crianças e adolescentes. A gente tem uma média anual hoje de 60 a 70 ocorrências por ano envolvendo violência contra criança e adolescente. Nos últimos anos a gente registrou um total de, desde 2024, 2025 e até agora, em 2026, de 115 ocorrências envolvendo crimes contra crianças e adolescentes na comarca de Campina da Lagoa, que envolve, então, também Altamira do Paraná e Nova Cantu. Os números que nós temos mostra como é comum a questão da violência da criança e do adolescente. Ainda uma violência muito silenciosa, muitas vezes carregada do medo da criança e do adolescente fazer a revelação, procurar ajuda, fazer a denúncia. Então ainda estamos em busca cada vez mais de conscientizar tanto as crianças e adolescentes da importância de fazer a denúncia quanto a população. Primeiro é padrasto, avô, tio, pessoas conhecidas, amigos próximos da família e também professores. Então a gente percebe que são pessoas que são próximas do núcleo familiar, que estão às vezes na mesma casa, dividindo o mesmo teto, ou que são pessoas muito próximas e ligadas à família. A violência dentro do ambiente familiar acaba sendo mais rotineiro por conta da sensação de poder. Então é mais fácil você controlar quem você já tem contato, porque muitas vezes a questão da violência, que impede a denúncia ali, vem carregado do medo, vem carregado da insegurança de entender se realmente isso foi uma violência, porque nem sempre a violência vem com a questão do contato físico. Então, a maioria dos casos acaba ocorrendo dentro do próprio ambiente, junto com isso, com a sensação de poder que traz essas pessoas, que muitas vezes são os próprios pais, padrastos e tios, pessoas ali do conhecimento da criança e do adolescente. A faixa etária mais atingida, a gente fala que é a primeira infância. Do 0 aos 4 anos, a gente percebe que há muitos crimes de violência, então, negligência, maus tratos nos cuidados mesmo, abandono e mais negligências da criança. A partir dos 5 anos, a gente começa a perceber que há um aumento exponencial, inclusive, nos registros de violência sexual contra crianças. E a partir dos 14 anos, a gente entra já na seara, então que começa a haver os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas a gente percebe que os crimes de violência sexual primordialmente acontecem a partir dos 4 anos, podendo, claro, ocorrer antes ou depois. Mas a gente percebe que então na faixa etária dos 4 aos 14 anos é que a gente tem as maiores índices de violência sexual. Quando a gente fala da primeira infância, é mais difícil de entender por quê. As crianças acabam ainda não tendo um desenvolvimento verbal suficiente para tentar falar realmente o que aconteceu. Muitas vezes a falta de compreensão do que aquilo foi para ela. Quando a gente já fala, mais voltadas ali para os maiores, carrega muito medo, muitas vezes essas crianças são chantageadas, são ameaçadas, e a vergonha, de ter passado por uma situação dessa, como já falado anteriormente, por ser um membro conhecido, muitas vezes um membro da família, essa falta de segurança das pessoas acreditarem na sua palavra. Na verdade, as denúncias elas levam um tempo. Isso porque a criança normalmente ela não processa tão rápido aquele fato que aconteceu, ela tem ali algum receio, algum ressentimento, um constrangimento, uma vergonha de relatar isso, então leva um tempo até que ela consiga confiar em alguém. Muitas vezes essa confiança é desenvolvida na escola, no ambiente escolar, e ela faz a revelação espontânea na escola, às vezes é para alguém próximo da família, ou então para a mãe, normalmente, ou para a avó, algum parente, alguém de dentro da casa. E aí então a gente depende muito da questão
questão da confiança, de desenvolver relações saudáveis em que a criança consiga confiar num adulto e fazer essa revelação para esse adulto e esse adulto tratar com responsabilidade daquela informação, que é levar para o conselho tutelar, trazer até a delegacia de polícia para que a gente possa instaurar a investigação e imediatamente apurar e afastar aquele agressor do convívio da criança. Mas é importante também a gente ressaltar que esses crimes eles não prescrevem, principalmente de violência sexual. Então, ainda que essa pessoa ela relate somente após a maioridade que esses fatos aconteceram quando ela ainda era criança, não vai ter ocorrido o instituto da prescrição e a gente vai poder processar ainda e investigar e processar aquele fato. Muitas vítimas acabam demorando para procurar ajuda ou relatar, né, por conta disso, da questão do medo, da insegurança das pessoas acreditarem, ou até mesmo por falta de conhecimento do que aconteceu. Principalmente quando a gente fala de situações de assédio, né, ainda se é pouco falado, é pouco explicado, né, dentro da sociedade, dentro, né, das crianças, de compreender, né, que aquele toque ali está errado, que aquela palavra, que aquele gesto ou que aquele pedido ali está errado. Então, ainda demora muito para eles ter essa noção. Opa, isso realmente aconteceu comigo, foi um tipo de violência, preciso denunciar, preciso procurar ajuda, né? E ainda isso vem o medo e a insegurança. O processo criminal como um todo, né, e todos os casos que envolvem violência sexual contra crianças e adolescentes, é um processo que tem um rito a ser seguido, né? Então, após realizada a investigação, que é realizada pela Polícia Civil, né, também com auxílio de outras polícias, caso seja necessário, esse processo, essa investigação vem até o Ministério Público. O Ministério Público, e aqui a Promotora de Justiça, é quem tem a atribuição para decidir se isso será um processo criminal ou se não. Ou seja, a partir da investigação criminal, a delegada de polícia, ela produz aí um inquérito policial que é trazido ao Ministério Público. Ao analisar esse inquérito policial, a Promotora de Justiça vai verificar ali se tem provas, né, indícios, para aí oferecer uma denúncia e aí começa o andamento processual criminal propriamente dito. Então, quando o processo chega aqui ao fórum, né, quando a investigação chega ao fórum, chega até mim, enquanto promotora de justiça, o primeiro passo, né, na minha situação, é ver se ali a criança está em uma situação de risco que precisa de alguma medida protetiva, uma medida urgente, uma medida cautelar. Se for o caso, imediatamente eu posso postular, aí, pedir para a Justiça para que sejam deferidas, concedidas medidas protetivas, medidas cautelares para proteger essa criança, esse adolescente ou até testemunhas ali que estejam participando ou que tenham participado da revelação. Então, o primeiro passo seria esse: ver se essa criança, esse adolescente ainda por algum motivo tem contato com o agressor para evitar que isso aconteça. E aí é feito esse pedido de medidas protetivas ou, inclusive, um pedido de prisão, dependendo ali da gravidade do caso, do crime que foi cometido, de situações específicas com relação à vítima e o agressor. Com esse pedido, a gente já estabelece ali uma proteção para a vítima, para que ela não tenha contato com o agressor. Felizmente, nos casos, né, de violência sexual contra crianças e adolescentes, a maior parte dos agressores são conhecidos ali das vítimas, são familiares que têm contato com as vítimas. Então, o primeiro passo seria esse: proteger essa vítima para que o agressor não a intimide, não cometa mais crimes, ou seja, ela pare de ser vítima, e ainda, né, demonstrar ali uma força estatal de que, de fato, esses crimes não podem acontecer. Oferecida aí a denúncia pelo Ministério Público, né, que é a atribuição exclusiva, apenas a promotora ou promotor de justiça podem oferecer a denúncia, o processo começa. E essa denúncia é o quê? É falar para a justiça qual foi o crime que foi ali cometido, né? A investigação apura quem foi a vítima, quem foi o autor, quando isso aconteceu. A promotora de justiça fala para a justiça: olha, nesse dia, nessa data, nesse horário, o agressor, o abusador X praticou um crime contra a vítima Y. Esse crime é o crime A, B, C, e aí o processo começa para que aí sejam ouvidas as vítimas, as testemunhas e, inclusive, interrogado ali esse agressor. Então, a gente tem o estupro, que é o crime quando ele é praticado, né? O ato sexual, a violência sexual, a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso diverso com maior de 14 anos ou com a pessoa que tenha reduzida a capacidade de consentimento.
Aí a gente tem também o estupro de vulnerável, que é então a violência sexual contra menor de 14 anos, né? Que o menor de 14 anos ele não tem a capacidade de consentir com o ato sexual, e essa violência sexual ela pode se dar na forma então da agressão, ou talvez até mesmo a gente tem casos da ausência da capacidade de discernimento daquela situação. Então, nessas situações também vai ser considerado estupro de vulnerável, que é qualquer ato sexual, toque não consentido, qualquer toque, aliás, em menor de 14 anos, qualquer violência sexual não é propriamente somente a conjunção carnal, mas qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, envolvendo qualquer toque, então, em menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. A violência sexual, de uma forma ampla, seria qualquer ação que atente contra a dignidade sexual da pessoa, sem o consentimento dessa ou quando ela não pode dar consentimento. Vamos explicar um pouquinho isso. É importante que as pessoas saibam, tá? Antigamente a gente pensava em violência sexual só como um ato sexual por si só, que, enfim, exigiria contato físico, exigiria formas específicas de ação sexual. Não é necessariamente assim, né? A violência sexual ela pode vir desde um assédio, ou seja, uma insinuação, um aliciamento sexual que pode ser praticado por uma pessoa maior de idade quanto uma criança de 11, 10 anos, pedindo fotos, por exemplo, chamando para sair, com um aliciamento sexual. Pode ir para assédio sexual, que acontece ou em ambiente de trabalho, né, enfim, ambiente escolar, com um professor ou alguém, um superior hierárquico, assediando sexualmente, como? Com palavras, com gestos, com toques, com conotação sexual. O importante ali, para a gente falar que é uma violência sexual, é que o agressor, ali, o abusador, tenha um sentimento, a ação dele seja porque quer uma satisfação sexual. Então não é mais necessário, isso é importante que as pessoas saibam, para que exista uma violência sexual, não é necessário, imprescindível que existam toques ou que exista um ato sexual mais grave. Toques singelos, pedido de foto, envio de fotos, né? Fotos com cunho sexual, fotos, os chamados nudes, isso que não foram solicitados, isso pode ser considerado violência sexual. É possível também, hoje em dia, a gente falar em importunação sexual virtual, estupro virtual, ou seja, o agressor, mesmo sem tocar ali na vítima, faz com que ela retire as roupas ou tira as suas roupas e fica nu na frente dela. Isso tudo é violência sexual. E vai até os casos mais graves de estupro, em que há, de verdade, né, há efetivamente os toques, as carícias, com cunho sexual. Então a violência sexual é ampla. Ela pode ir desde frases, palavras com tom jocoso, que aí existam um fundo sexual, até toques, favorecimento, instigação a uma prostituição, uma exploração sexual, até o estupro propriamente dito. É importante que as pessoas saibam, né? Tudo que não houver consentimento. Se não há consentimento para qualquer ato, seja desde uma carícia, um beijo, até o ato sexual por si, isso é uma violência sexual, tá? Se houver violência, a gente está falando de um crime de estupro. Se a vítima, né, se a criança, adolescente, menino ou menina, é importante também dizer isso, não apenas vítimas mulheres de crimes sexuais, mas se a menina ou o menino são menores de 14 anos, também é um crime sexual. Se não houver consenso, ou se a pessoa tiver alguma deficiência, ou ela tiver menos de 14 anos, que aí não tem um discernimento para o ato sexual, isso é necessariamente violência sexual. A exposição, né, durante a investigação, a gente garante que a vítima não será exposta, a gente tem que tratar com responsabilidade daquela informação e daquela confiança. Então, aqui na Delegacia de Campina da Lagoa, todo o atendimento é feito de forma humanizada e por mulheres. A gente tem um ambiente especial, seja para a violência doméstica da mulher, né, então maior de idade, e às vezes também mulheres menores de idade também acabam sendo vítimas de violência doméstica. A gente tem uma sala especial para atendimento e também tem uma
sala destinada às crianças, então para as menores, que é onde é feito as escutas especializadas. E todo o atendimento, então, ele é prestado integralmente por mulheres. A gente tem uma sensibilidade, um acolhimento ali, pessoas que foram capacitadas para fazer aquelas oitivas, e a gente trata com muita responsabilidade, mas é evidente que a gente tem a comunicação formal, né, de toda a oitiva, a gente faz a comunicação formal com o fórum, mas esses processos eles ficam todos em sigilo. O sigilo é garantido tanto ao nome da vítima quanto à imagem. Então, a gente garante que durante a investigação e também durante o processo, a gente consegue, com o sigilo, manter aqueles dados estritamente no âmbito processual mesmo e de apuração daqueles profissionais que vão realmente trabalhar naquele processo. Não vai estar visível a todas as pessoas numa consulta pública, por exemplo. Só vai aparecer realmente para quem está trabalhando naquele caso. Esse é um dos temas principais, uma principal preocupação da lei, uma preocupação do Ministério Público enquanto instituição e uma preocupação de todo o sistema de justiça e uma preocupação particular minha. A gente sabe que muitas vezes as vítimas não revelam os fatos, não dizem ter sido vítimas de abuso, seja porque tem medo, né, de repressão ou não sabe, né? Algumas vítimas são muito crianças e elas não sabem verbalizar que aquilo foi um abuso e também com medo de ser exposta. Então, o primeiro ponto é nítido. O processo envolvendo crianças e adolescentes tramita em sigilo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem o nome ali da vítima vai ser divulgado em seu nome inteiro. Divulgado não, né? Divulgação não vai existir em momento nenhum. Mas, por exemplo, o registro processual, quando eu faço a denúncia, eu não coloco o nome inteiro da vítima, eu coloco apenas as iniciais. E esse é só um ponto, por exemplo, né, advogados, partes, eles têm direito ao acesso a processos que ficam no sistema. Com o número de um processo, normalmente você consegue acessar esse processo. Não se for um crime sexual ou se envolver criança e adolescente. Mesmo que você tenha número desse processo, se você colocar no sistema ou se você pedir no cartório, você não vai poder ver, porque esse processo está em sigilo. Quem pode ver esse processo? Só as partes que estão ali realmente atuando, tá? Promotora de justiça, juiz, o advogado, com procuração do réu para a defesa dele. Então, o processo, né, envolvendo criança e adolescente, sobretudo envolvendo violência sexual, tramita em sigilo. E esse sigilo, e eu gosto sempre de dizer isso, é para a proteção da vítima. O sigilo não é para a proteção do réu ali, né? Ou é evidente que existe uma presunção de inocência e a pessoa só vai ser considerada culpada quando o processo acabar. Mas, em regra, o processo é público. Se uma pessoa comete um crime, as pessoas podem acessar, ver o nome ali da pessoa. No processo envolvendo crime sexual, esse processo é sigiloso para a proteção da intimidade da vítima, para que ela não seja exposta. Então, as pessoas comuns do povo não podem acessar esse processo. Existem uma série de cuidados ali com o nome da vítima para que ele não conste nem nos registros do processo, para que ela se sinta protegida e para que ela, de fato, a gente tire um pouquinho a exposição de um processo criminal. Além disso, a gente tem uma lei de 2017, que previu que as vítimas elas não vão ser ouvidas, as vítimas de crimes sexuais e vítimas crianças e adolescentes, elas não são ouvidas na sala de audiência comum, tá? O que acontece? Quando a vítima é menor de 18 anos ou quando ela é uma vítima de crime sexual, ela vai ser ouvida numa sala específica que não tem contato direto com advogado, juiz, promotora, com absolutamente ninguém, por uma psicóloga. É uma sala especial, né? Aqui a gente tem até uma sala lúdica, com brinquedos, cadeira apropriada ali para criança e para adolescente. E quem vai conversar com ela é a psicóloga, que vai perguntar o que aconteceu, como aconteceu, de que forma aconteceu, de uma forma que não revitimize ela, né? A gente via no passado muitas vezes algumas perguntas feitas por pessoas ali do processo que acabavam por ser muito difíceis para a vítima, né? Trazer uma vulnerabilidade. É claro que falar sobre um abuso sempre vai trazer alguma reação, mas essa forma de atuação com um depoimento especial, que é isso, a pessoa ser ouvida numa sala apropriada, apenas por uma psicóloga, com uma transmissão aí para os autores ali do processo, né? Promotora, juiz, advogado, que ela não terá o contato, ajuda que ela não tenha esse impacto, né? É uma fala apropriada, com as palavras dela, com uma psicóloga ou um psicólogo que tenha esse cuidado de não fazer perguntas que possam trazer a ela ainda maior sofrimento. Então, a gente consegue atualmente no sistema da justiça
proteger essa vítima para que ela não seja revitimizada. E o Ministério Público, inclusive, institucionalmente, tem um projeto, um papel, um foco, uma prioridade em proteger vítimas, sobretudo vítimas de violência sexual e vítimas crianças e adolescentes. Então a gente sempre está aberto para atender essa vítima e tentar diminuir aí as dificuldades de uma revelação sobre um abuso que tenha acontecido. A criança apresenta muitos comportamentos, né, que são o que a gente chama sinais de alerta. Então, muitas vezes, começa do nada a ter medo de um membro familiar, de não querer estar próximo àquele membro, se tem muita regressão no tipo de comportamento, um baixo rendimento escolar, a criança começa a ficar às vezes mais agressivo ou muitas vezes, né, uma criança muito alegre, uma criança muito extrovertida acaba, né, ficando mais introvertida, né? São sinais de alerta para a gente tentar entender, não que as crianças que já apresentam esse comportamento vai ter acontecido uma situação, né? Mas como eu falei, é um sinal de alerta, que é por isso que a gente começa a investigar o que está acontecendo, né? A criança apresenta um comportamento, do nada ela começa a apresentar outro comportamento, a gente começa a procurar e ver o que está acontecendo com essa criança. A promotoria, né, o Ministério Público atua aqui tanto preventivamente, que é justamente conversando, conscientizando, indo a escolas, né? Eu pessoalmente, gosto muito de ir às escolas, já estive nas escolas ano passado, pretendo esse ano novamente estar nas escolas, aqui a gente está fazendo esse documentário, mas a ideia ali de ações e até conversando com agentes do CREAS é de que os sistemas, os órgãos da rede, as instituições estejam nas escolas para conversar com as vítimas. O que isso quer dizer? Conversar com os estudantes, ali a gente vai ter possíveis vítimas que vão entender que aquilo ali foi um abuso e entender quais são as medidas cabíveis e o que pode ser feito. E com colegas, que são as pessoas que vão, inclusive, orientar, ajudar essa pessoa a revelar. E, inclusive, com possíveis futuros, e aí não serão mais futuros abusadores, para demonstrar desde cedo o que é um abuso sexual, como acontece, conscientizar que esse não é o caminho. Então existe um trabalho, né, da promotoria com a prevenção e também com a repressão. É evidente que quando a gente realiza uma série de palestras nas escolas, faz documentário, a gente vê e percebe um aumento no número de revelações. Então qual que é o papel do Ministério Público a partir daí? Receber essas notificações, oferecer as denúncias e pedir ali as medidas cautelares, seja com a prisão desse agressor ou com afastamento da casa, proibição de contato e o que for cabível ali na situação. Quando o município começou a mais ser incisivo nas campanhas, né, as escolas, assistência social, né, a gente vem aí junto, uma parceria junto com a promotoria, com a delegacia civil, os nossos casos começaram a aumentar. Às vezes é meio assustador a gente falar aumento de caso, mas a gente acaba vendo isso como positivo porque as vítimas estão procurando ajuda, as vítimas estão denunciando e o intuito da campanha é isso, né? Para que a gente consiga cada vez mais ajudar essas vítimas e, né, que a gente consiga levar também, né, os culpados aí à justiça. Eu sempre falo que aqui em Campina, inclusive, a gente conseguiu perceber que com o passar do tempo a gente tem tido um maior número de casos revelados de abuso sexual, de estupro, de todos os crimes sexuais. E aí as pessoas ficam preocupadas, às vezes, perguntando: meu Deus, mas os casos estão crescendo? Não necessariamente. O que quer dizer essa maior revelação? Que as pessoas estão percebendo que os casos são casos de abuso, estão confiando na justiça, e aqui polícia, Ministério Público, a justiça como um todo, para que possam tomar as providências. Então, quando a gente vê que as pessoas estão fazendo mais revelações, estão buscando a justiça, estão contando os crimes que foram vítimas, demonstra que, de fato, há uma confiança que a justiça vai ser feita, que esse abusador vai ser preso, que esse abusador vai ser condenado, que essa vítima vai ser acolhida por toda a rede. Então, contudo, mesmo assim, a gente ainda percebe que tem um dado aí a menor, né? Muitos casos, como infelizmente, a maior parte dos crimes envolvendo crianças e adolescentes, os crimes sexuais contra crianças e adolescentes, acontecem no seio familiar, acontecem dentro de casa. Quem são os abusadores? São pais, padrastos, tios, avós, vizinhos, pessoas conhecidas. Muitas vezes essas pessoas, quase 100% das vezes, ainda esse abusador fala para a criança que ela não pode falar para ninguém, dá presentes para que ela não fale para ninguém, fala que se ela falar alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, muitas vezes a gente vê
que as crianças guardam esse segredo, e é por isso, inclusive, que a gente faz campanhas para que elas falem sobre isso. Além disso, algumas vezes as crianças falam, contam para alguém, e essa pessoa não sabe como agir, às vezes por omissão, e isso vai ser apurado criminalmente, às vezes porque de fato não sabem como funciona a justiça. E aí, algumas vezes a criança quebra o silêncio, conta para algum adulto de confiança, e essa pessoa fala, vamos deixar quieto, vamos resolver por aqui, não vamos expor. Então, infelizmente, a gente tem casos, sim, de subnotificação. A gente sabe que existem casos de crimes sexuais que não chegam até nenhuma justiça, nem a rede, nem a polícia, nem ao Ministério Público. E o nosso trabalho, inclusive, é incentivar, mostrar para as pessoas, conscientizar de que elas podem falar que sofreram abusos e elas serão acolhidas e a justiça será feita. Denunciar é um ato de coragem. E por trás de cada denúncia, existe uma história que precisa ser ouvida, acolhida e protegida. Porque o silêncio machuca, mas a denúncia pode transformar vidas e abrir caminhos para a proteção e a esperança. Se você tem dúvida de alguma situação que aconteceu com você, situação de assédio, algum tipo de toque, e isso te gera algum desconforto, procure ajuda para tentar entender o que aconteceu, esquecer que isso é sua culpa, porque na verdade não é, e eu sei que esse sentimento é o que acaba aflorando muito, que a culpa foi minha, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, e não, são pensamentos que se passam primeiramente na cabeça, mas você não é culpada de nada, você é uma vítima, então procure ajuda, procure o CREAS, procure a psicóloga da sua escola, procure a psicóloga do seu postinho, procure a delegacia, peça ajuda. A denúncia é extremamente importante para que a gente possa apurar, e eu digo que a gente não pode voltar e mudar o que já aconteceu. Então eu não tenho, infelizmente aqui na delegacia eu não vou conseguir apagar a marca da violência que essa pessoa já sofreu, que essa criança sofreu ou esse adolescente. Mas o que eu posso garantir é que a gente vai fazer de tudo para que esse agressor não volte a praticar crimes, seja contra essa vítima ou contra outras, e que ele vai ter o rigor da lei aqui na delegacia. Que a gente trata com muita seriedade desses crimes e a gente dá a devida importância que eles merecem, de tratar com muita agilidade, com acolhimento também das vítimas. Então elas vão ser tratadas com muito respeito, com acolhimento aqui na delegacia, e a vítima, acho que ela tem que também entrar nesse papel de que, embora a gente saiba que às vezes muitas vítimas são muito jovens até para compreender isso, mas uma coisa que eu digo sempre para os familiares é que a gente pode, com isso, evitar novas vítimas, que outras crianças, que outros adolescentes não passem por essa mesma situação. E que a gente possa, de alguma forma, ver justiça, Que a pessoa que cometeu esse crime, que ela pague, conforme a lei prevê, nas penas da lei, pelo ato que ela cometeu. A justiça funciona. A gente sabe que é muito difícil relatar um crime sexual. A gente sabe que às vezes quem praticou esse crime são pessoas que eram pessoas de confiança, que são pessoas do núcleo familiar, são pessoas até que têm uma relação de afeto, uma relação de amor. Mesmo assim, ao relatar o crime sexual, o abuso sexual, saibam que tem um sistema de justiça que está aqui para proteger as possíveis e eventuais vítimas. A ideia do sistema de justiça é acolher para que essa vítima, para que você que tenha passado por isso, não passe mais, fornecendo psicólogo, atendimento de saúde e ajudando isso. E ao mesmo tempo, para punir esse agressor e impedir que ele repita o que ele fez com essa vítima ou com outras vítimas. Muitas vezes um abusador, um agressor, um criminoso sexual tem diversas vítimas, É comum que venha um primeiro relato, depois outras vítimas falem que também sofreram a mesma violência dessa mesma pessoa. Então a gente consegue quebrar o ciclo. Denuncie, procure um adulto, alguém de confiança, fale o que aconteceu. E nós, enquanto sociedade, aqui eu não estou falando apenas enquanto promotora de justiça, temos o dever de acolher essa pessoa. Vocês que são pais, mães, professores, se alguém chega e conta que foi vítima de violência sexual, tomem as providências, procurem o sistema de justiça, procurem a rede de proteção, procurem o Ministério Público, que a gente tem meios de proteger essa criança, esse adolescente, com a prisão do agressor, com medidas cautelares, com o processo judicial e também com o acolhimento da vítima. A justiça funciona, a justiça é feita e a gente tem que confiar nisso.